Vocês estão? Espero que todos estejam bem, na graça do Senhor Yeshua HaMashiach Jesus. Bom, eu fiz uma pesquisa, uma enquete, alguns dias atrás, sobre a questão de que os meus seguidores gostariam de ouvir. E eu escolhi 2 temas, né? Um relacionado ao profeta, porque eu, como profeta, eu sei como que é ser profeta, né? As dificuldades, principalmente os profetas dessa geração. E também coloquei um outro tema muito interessante, que é a relação da igreja, de Israel com a igreja. E após esses dias de enquete, a maioria das pessoas, 51%, gente, um voto só de diferença, 51% escolheu eu trabalhar justamente com a relação de Israel com a igreja. E é esse tema que eu vou falar agora para vocês, né? Espero que Deus possa me usar nesse momento na sua vida. E no momento que eu quero tocar esse testemunho para você, na hora que eu estava fazendo esse estudo, eu estava pegando material, porque esse estudo eu já tinha feito algumas vezes, peguei material. Teve momentos em que no meio do estudo, eu senti a presença de Deus tão forte, gente, mas tão forte, que eu falei, realmente é de Deus eu falar sobre a questão de Israel e a igreja. Então vou iniciar a nossa live, né? Você não repara que nós estamos ao vivo, né? Eu tenho 2 cachorrinhas aqui, quem me conhece sabe. Eu vou até fechar a porta lá para nós podermos conversar. Bom, pessoal, os imprevistos do ao vivo é isso aí, né? Não tem jeito, né? Mas, como eu estava falando, então assim, quando eu estava fazendo esse estudo, no momento desse estudo, eu senti a presença de rua, do Espírito do Eterno tão forte. Eu comecei a sentir um impacto, sabe, de Deus. Deus tocou muito meu coração. Por exemplo, filho, que esse Espírito vai estar sobre todos aqueles que ouvem a minha palavra. Então eu creio nessa promessa de Deus. Eu creio que o Espírito Santo vai começar a agir na sua vida a partir desse momento. Porque uma coisa que eu entendi em toda a minha vida de seguir a Cristo, que uma coisa que Ele faz é seguir a verdade. A verdade, ela tem que ser incompleta. O pastor Márcio, meu pastor, ele fala uma coisa que eu gravo muito. Ele fala o seguinte, que 99% de verdade é mentira. 1% que seja que não é verdade, é mentira tira totalmente a verdade. A verdade, ela é integral, ela é inteira. Então, o que nós estamos querendo, a função do ministério é levar a verdade para todos aqueles que nos seguem. É por isso que nós buscamos estudar os originais, sabe? Não que nós queiramos, não que nós não vamos errar, né? Nós somos seres humanos, mas que erremos menos, que pequemos menos. Porque a palavra pecado no original é errar o alvo. Então nós todos que estamos aqui, nós queremos acertar o alvo. É por esse motivo que eu estou aí dando a ênfase, a pedido de vocês, né? Falando justamente sobre Israel e a igreja. Bom, gente, para que nós possamos entender a relação de Israel com a igreja, é necessário que você abra a sua Bíblia. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia agora, lá em Romanos, no capítulo 11 de Romanos. Porque é importantíssimo a gente abrir esse livro, porque esse livro, Paulo nos explica tudo sobre isso. Esse é um tema muito grande. Por exemplo, eu poderia estar tratando a origem da igreja, né? A palavra igreja, eclésia, como surgiu. Se antigamente, né, antes de Atos, porque alguns pastores falam que a igreja surgiu em Atos,
não é bem isso que eu creio, eu não creio nisso, porque a igreja existia antes, no Velho Testamento, tem menção da igreja ali no Velho Testamento, né? Que a palavra igreja surgiu depois, mas isso é um caso para um outro estudo, mais específico e mais assim abrangente, que necessita, né, mais tempo com vocês. Se eu for explanar tudo sobre a igreja e Israel, nós ficaríamos aqui a noite toda e nós não ia dar aquilo que nós pretendemos. Então nós vamos partir de Romanos 11, né, e em que Paulo fala sobre o título aqui da minha Bíblia, né, João Ferreira de Almeida, está o futuro de Israel, né? Se vocês pegarem e começarem a ler Romanos 11, eu gostaria depois até, que esse vídeo vai ficar gravado, que você lesse e confrontasse tudo o que está escrito. Eu te dou liberdade, viu, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, de questionar, de deixar perguntas, de me enviar até perguntas sobre alguma dúvida, se você tiver, que estou aqui para esclarecer, ok? Então, lá em Romanos, o apóstolo Paulo, ele direcionou uma carta. Paulo fazia cartas, né, direcionadas às igrejas, ok? E cada carta tinha um propósito específico, né? E um dos propósitos de Paulo nessa carta foi falar com a igreja de Cristo, né, em Roma. Logicamente, a igreja de Roma não era uma igreja judaica. Provavelmente a maioria das pessoas que frequentavam essa igreja era gentílica, era igreja composta de gentios. Nós podemos perceber isso, inclusive, na leitura de Romanos, onde Paulo fala sobre os gentios, né? Sobre a questão que ele é apóstolo dos gentios. Então, o que nós podemos entender? Então, quando nós estudamos a palavra, nós temos que nos questionar algumas coisas. Por que, por exemplo, no livro de Romanos, por que será que o apóstolo tratou desse assunto nessa carta? Especificamente com relação a Israel e a igreja. Porque existia em Roma uma doutrina, né, que ensinava que Deus tinha rejeitado Israel e o povo judeu. Então Paulo viu a necessidade de mostrar à igreja que não era bem assim. Nós sabemos que na época de Paulo, lá em Roma, havia um antissemitismo. Por quê? Porque Roma dominava aquela região. Era dominada pelos romanos. E fazia parte de Roma, quem sabe história, sabe muito bem como que os romanos tratavam aqueles que eles dominavam, né? Principalmente os soldados romanos. Então, ele escreveu todo esse capítulo explicando detalhadamente essa questão de Israel e a igreja. É importante, então, que tenhamos uma paciência de ler Romanos, ler o capítulo todo. Eu vou dar uma pincelada, porque se eu for ler todo o capítulo, não vamos chegar no nosso propósito. Eu vou dar umas pinceladas em alguns versículos, e por favor, podem ir fazendo perguntas aí, caso vocês queiram, ok? Antes de estudarmos, então, só voltando nesse contexto, nós temos que entender o seguinte, o contexto do que Paulo estava querendo dizer, ou seja, qual era o objetivo de Paulo com a igreja de Roma, ok? E também nós temos que colocar também uma questão que muitas pessoas não colocam, nos colocar na época. É por isso que eu estou falando aqui, naquela época havia um grande antissemitismo com relação a Israel, né, e a igreja. Já havia isso dentro lá, tá? Então vamos ver passo a passo o que Paulo nos ensina. Lá no capítulo 17, se você abrir sua Bíblia ali, só estou lembrando você, nós estamos falando de Israel, a relação Israel e igreja. Lá no capítulo 17, vamos ler o capítulo 17 para a gente poder entender? Diz Paulo fala o seguinte: se, porém, algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles,
e te tornasse participante da raiz e da seiva da oliveira. Aí vem o 18. Não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então o que Paulo está citando ali no versículo 17? Ele está citando uma árvore, a oliveira. Essa oliveira, quem é essa oliveira? A que se refere? O que significa? Que Paulo está falando oliveira? Por que ele falou oliveira? Se nós formos lá, a partir do versículo 1, nós vamos entender quem é a oliveira. O que é a oliveira que Paulo está citando? Lá no versículo 1 diz o seguinte: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Vejam bem, pessoal, Paulo está falando de Israel, porque o próprio Paulo ele se coloca na posição de israelita, de judeu. Ali ele estava falando de Israel. E fala inclusive da descendência de Abraão, que ele pertencia inclusive, ele é descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Então ele estava se posicionando como judeu diante da igreja de Roma. Olha, eu sou judeu. Eu sou descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Então isso é importante entendermos, que a oliveira é Israel. Ok? Algumas pessoas confundem, isso é normal, quando eu falo de oliveira, confundem oliveira com videira. E Yeshua nunca foi oliveira. Se nós formos lá em João 15:1, ele fala que ele se declara a videira verdadeira e não oliveira. Então, isso é um erro grotesco de algumas pessoas, por falta até, às vezes, de ler mais a palavra nesse sentido. Mas Yeshua, ele é a videira verdadeira. Então, Israel é a oliveira. Paulo estava colocando Israel como fosse uma oliveira, ok? Nós vamos entender daqui para frente o que Paulo estava querendo. Já no versículo 2, olha para você ver. O apóstolo começa a ensinar que Deus não rejeitou Israel. Vamos ler? Deus não rejeitou o seu povo. Por que ele estava falando isso? Porque provavelmente, e isso é claro, que havia ensinamentos em Roma de que Israel já era. Que agora era igreja. Que Israel acabou. Agora é só igreja. Olha para você ver, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel? Aí fala sobre Elias. Por que Paulo está falando com relação lá está falando de Elias, lá em 1 Reis, ele cita 1 Reis 19, de 10 a 18, falando do profeta Elias. Que teve um momento que o profeta Eli instou, ou seja, ele chegou diante de Deus e ele insistiu, ele chegou diante de Deus querendo que Deus falou que, vou ler o que Paulo fala que vocês vão entender, vamos ver aqui. Não saber, aqui está falando, olha para você ver, Deus contra Israel dizendo, aí vem no versículo 3, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar a minha vida. Ele estava instando a Deus a rejeitar Israel. E olha o que o Eterno fez, gente. Olha, você vê como é que o Eterno respondeu. Olha, Elias, eu vou falar no hoje. Rapaz, tira o cavalinho da chuva. Eu separei 7.000 homens que não se dobraram o joelho perante Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, lá no versículo 5, segundo a eleição da graça. Olha, Elias ele falou para Deus, né, que ele estava sozinho, ele se achava que estava sozinho lá, e que todo mundo já tinha negado ao Eterno. O Eterno falou, não, negativo. Eu deixei um remanescente, o próprio Deus,
Ele separou um remanescente. Amém, queridos? Ele fala isso. Então havia um remanescente. Deus não rejeitou. Mesmo a maioria daquele povo estava adorando a Baal. Isso está lá no versículo. Já no versículo 8, eu vou chegar onde vocês querem. Já no versículo 8, olha para você ver o que está no versículo 8. Paulo explica que o Eterno, ele explica o que o Eterno fez com Israel. Olha lá, como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento. O que está acontecendo com Israel hoje? Ah, pastor, porque tem muitos aí que não acreditam, muitos judeus que não acreditam que Yeshua é o Mashiach. Mas por que será, gente? Por que será que muitos judeus não creem no Mashiach? Aqui está a resposta. Por que alguns judeus não creem no Mashiach? Deus entorpeceu os olhos, ou seja, vendou os olhos de alguns deles. Aqui fala, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Foi Deus que cegou o entendimento desses judeus que não creem em Yeshua. Não adianta nós queremos fazer uma coisa que Deus fez. Lógico que nós temos tido notícias de que Deus e Yeshua tem se manifestado em judeus aí. Muitos judeus têm crido no Mashiach. Existem várias sinagogas messiânicas. Conheço muitas, principalmente aqui em Belo Horizonte, onde eu moro. Nós temos algumas sinagogas, algumas querrilhás que professam, de judeus, né, que pessoas que buscam, que praticam o judaísmo, professam que Yeshua é o Mashiach, é o nosso Salvador. Tá certo? Então, por que ele fez isso? Olha para você ver o que diz o versículo 9. Torne-se-lhe a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-lhe os olhos, para que não veja e fique para sempre encurvado as suas costas. Deus fez isso. Deus está cegando alguns deles. Aí que nós temos que entender esse motivo. Deus está fazendo... Paulo fala lá no versículo 11, se você for pegar lá no 11, olha o que Paulo fala. Que ele fez isso, inclusive, para pô-los em ciúmes. Pô-lo em ciúmes. O que Paulo estava querendo dizer? Deus estaria levantando pessoas como eu, como você que está sendo levantado, e como outras pessoas, para causar ciúmes nos judeus. Eu tenho notícias de judeus que questionam. Eu conheci um jovem judeu que veio na minha casa, inclusive, ortodoxo, que eu comecei a falar de Yeshua para ele. Ele falou, mas ele ficou espantado, porque ele conhecia uma outra pessoa, e não o Yeshua que nós servimos. Ok? E quando eu comecei a falar para ele, eu vi que ele ficou espantado. Vou falar assim, a igreja está sendo levantada para causar ciúmes em Israel. E isso tem que acontecer. Apesar que hoje, me desculpe, mas hoje não tem acontecido muito isso não. Pelo contrário, muitas igrejas têm caçado escândalo em Israel. Muito. Com tanta baboseira que tem acontecido. Mas Paulo fala mais uma coisa, está lá no versículo 11. Olha para você, pela transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Através da rejeição veio a reconciliação do mundo, e quando os judeus admitirem que Yeshua é o Mashiach, será vida entre os mortos. Está lá no versículo 15. Vida entre os mortos. Gente, isso é tremendo. Isso é tremendo. É importante que entendamos, que nós procuremos entender esse princípio. Isso é um princípio. Deus nunca rejeitou Israel.
Pelo contrário, ele retirou com as suas próprias mãos alguns dos galhos da árvore, da oliveira, que é Israel, e nos enxertou nessa árvore. Éramos, como diz aqui Paulo fala, que éramos jambuzeiros. O que é jambuzeiro, gente? É uma oliveira brava. Nós falamos que o jambuzeiro é aquela oliveira que não foi criada, que não foi tratada. E Deus, por milagre, ele tira alguns galhos, vamos falar, alguns judeus, porque está falando de pessoas, tira alguns judeus da árvore, ou seja, eles não reconhecem Yeshua como Mashiach, eles não vão reconhecer, porque Deus vendou os olhos deles, e nos enxertou em Israel. Nós hoje estamos enxertados na oliveira, que é Israel. E se nós somos enxertados na oliveira, Paulo fala mais, nós fazemos parte de um povo. Porque se Israel é um povo, e nós fomos enxertados, nós fazemos parte desse povo. E ele fala inclusive da raiz. E quem que é raiz? Qual que é a raiz da oliveira? Abraão, Isaac e Jacó. Os patriarcas. Abraão foi o primeiro precursor da unicidade de Deus, que Deus é um. Foi Abraão que falou que só existe um Deus. Ele que pregou isso. Na época todos adoravam vários deuses, não estavam nem aí. E Abraão veio, Deus levantou Abraão para isso. Depois veio Isaac, seu filho, e depois Jacó. E nós estamos enxertados nessa árvore e estamos recebendo uma seiva. Que seiva é essa? São as promessas. Tudo que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó é seiva. Nós estamos enxertados nessa oliveira e nós recebemos as promessas que Deus deu a Abraão, Isaac e Jacó. Gente, isso é muito profundo. A igreja precisa entender que ela faz parte de Israel. Se nós estudarmos esse livro de Romanos todo, especificamente, principalmente esse capítulo 11, nós vamos entender isso, essa relação que tem entre Israel e a igreja. Antes como jambuzeiros, hoje como oliveira. Isso tudo nós devemos a Yeshua HaMashiach. Isso tudo porque foi através de Yeshua é que nós, gentios, nós podemos hoje louvar e engrandecer ao Eterno. Foi por causa de Yeshua que foi estendido, Deus usou Yeshua para que hoje nós, você, meu irmão, minha irmã, tenha a palavra de Deus, porque Yeshua morreu por você e ressuscitou, que é o mais importante. E nós temos acesso ao Pai. Nós temos acesso a Deus através de Yeshua HaMashiach. Tudo o que ele fez, ele tinha um propósito. Ele não fez nada em vão. Existe ainda, como na época lá de Roma, que Paulo enviou essas cartas, algumas teorias até hoje, que falam da tribulação, do arrebatamento. E uma delas, que infelizmente é ensinada, que a igreja irá subir, você já deve ter ouvido falar isso, e que Israel vai ficar, e vai passar, os judeus vão ter que passar pela grande tribulação. Gente, isso é totalmente antibíblico. De acordo com o ensinamento do próprio Yeshua e de seus apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo. Pense comigo. Você acha que Deus ia arrebatar os galhos e deixar a árvore? Pense comigo. Difícil, né? Isso não é o ensinamento que Paulo, que os apóstolos, que o próprio Yeshua tem nos ensinado e que a própria palavra fala. Vamos lá o versículo 25, só para tirar, para a gente prosseguir no nosso raciocínio. O apóstolo afirma que veio o endurecimento em parte. Gente, em parte,
a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que significa essa plenitude dos gentios? Você deve estar perguntando. Significa o seguinte, gente, que Deus ele endureceu o coração dos judeus, de alguns deles, parte deles, até que se complete o número de gentios, de pessoas que serão enxertadas em Israel. Depois que se completar isso, todo Israel será salvo. Está escrito. Está escrito. 26. E assim todo Israel será salvo. Existe na palavra diversos versículos onde o Eterno afirma o seu amor por Israel e que nunca abandonaria Israel. Nunca. Nunca. A igreja nunca substituirá Israel. A igreja e Israel é uma coisa só. Elas estão interligadas, tanto física como espiritualmente. Pode o galho rejeitar uma árvore? Você que está enxertado pode rejeitar a árvore que você foi enxertada? Se por acaso você rejeita a árvore, como é que você vai receber da mesma seiva? E se você rejeita a árvore onde você foi enxertado e não recebe da seiva, o destino de você é secar e morrer, como todo galho que não está ligado à árvore. Tudo que acontece com Israel no plano físico afeta a igreja no mundo espiritual. Não tem jeito. Vocês estão vendo os ataques que aconteceram em Israel? Nós somos afetados. O objetivo do nosso inimigo é destruir o povo judeu. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque se acabar com Israel, Yeshua não volta. Yeshua vai voltar quando toda Israel reconhecer que Yeshua é Senhor. Aí ele volta. Nós dependemos, precisamos orar por Israel e pedir que o Eterno abra os olhos daqueles que ainda não reconhecem, que se manifeste a cada um deles, para que o nosso Messias volte. Assim que eles reconhecerem que Yeshua é Senhor, haverá vida entre os mortos, porque os judeus vão reconhecer. E tem uma palavra que fala que eles baterão no peito, vão chorar, e vão dizer que ele veio e não foi reconhecido. Isso é profético. Yeshua estendeu as bênçãos, as promessas. Aquele povo era separado, gente. Era Deus com Israel, não tinha, os outros povos não tinham. Não sei se vocês vão entender isso. Hoje não. Hoje nós temos acesso. A partir do momento em que nós recebemos Yeshua como nosso Senhor e nosso Salvador, nós nos tornamos parte desse povo que muitos pastores, por falta de conhecimento, rejeitam. Já ouvi falar de vários, que diz que Israel acabou, que nós somos a Israel espiritual de Deus. Isso me mostra um versículo, alguma coisa na Bíblia que fala que Deus rejeitou Israel. E eu vou crer. Nós somos Israel, não espiritual, nós somos Israel de Deus. Amém, queridos?
Quero ver se tem alguma coisa aqui, alguma pergunta. Várias pessoas aqui entraram. Aline, obrigado, filha. Ela fala que era por conta de Yeshua. Fala sobre o porquê, eu já falei, né? Cegou os seus olhos. Ok, exatamente. Bom, gente, eu quero terminar essa palavra deixando a liberdade para vocês nos questionarem, né? Mandar pergunta, qualquer dúvida, que estamos aqui para responder, né? Cláudia já deixou uma pergunta aqui falando que nosso Messias é judeu. E algumas pessoas, você acreditam falando nisso? Que eu conheci uma pessoa que pensava que Jesus era romano, porque isso foi implantado, que isso não é colocado às vezes na igreja, e precisa ser colocado isso na igreja. Aleluia. Nós pertencemos a uma árvore. Hoje nós não somos os ambuceiros. Hoje nós somos Israel, porque nós queremos que Yeshua é Senhor e o nosso Salvador. É nisso que eu estava querendo dizer, sobre a relação de Israel e igreja. E aquelas pessoas que estudam mais a palavra até me questionaram sobre a questão da quando surgiu a igreja, sobre o termo eclésia. Isso eu vou deixar para nossas reuniões do Ministério Brit, amém, querido? Que nós teremos, inclusive, nós vamos iniciar agora dia 12, e que infelizmente nós não podemos mais aceitar, né, porque encheu o número de pessoas que poderiam estar conosco, eu tive que colher nomes. Vocês têm acompanhado aí pelo Instagram. Mas eu quero agradecer a todos vocês por estarem nos acompanhando e buscando a palavra da verdade, como nós temos ensinado. Que o eterno Deus vos abençoe e vos guarde. E que essa palavra possa ser vida e você possa entender realmente que Deus tem um propósito